Paz seja contigo, Deus abençoe você, seja bem-vindo em nome de Jesus ao culto de hoje. Hoje eu quero falar algo muito especial sobre o filho pródigo, isso mesmo, o que aconteceu com ele, por que ele foi parar no chiqueiro dos porcos e o que fez ele sair de lá e voltar para a casa do Pai. Quero falar sobre isso hoje e hoje também vamos participar da Santa Ceia Online. Você que está em qualquer lugar do mundo, está participando desse culto, participe comigo da Santa Ceia Online, aonde você vai, aí na sua cidade, no seu local, na sua casa, você vai pegar o pedaço de pão e também o suco da videira e no momento da Santa Ceia você vai cear juntamente comigo, em nome de Jesus. Amém? A palavra do Senhor, ela diz que a Santa Ceia é para a memória de Cristo. Fazei isso todas as vezes que o fizerdes em memória de mim. Isto é a Santa Ceia. Nós lembrarmos aquilo que Jesus fez por nós na cruz do Calvário, dando o seu corpo por nós e derramando o seu sangue também pelas nossas vidas, pela nossa salvação. Amém? Então daqui a pouco você vai participar comigo da Santa Ceia mais sagrada que existe, que é a Santa Ceia do Senhor. Tá bom? A cerimônia mais sagrada que existe, melhor dizendo. Eu quero ler agora o Evangelho de Lucas, no capítulo 15, versículo 1, está escrito: E disse, um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E tornando em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos seus trabalhadores. Amém? Outra tradução diz: caindo em si. Ou seja, caindo em si. Queridos, a palavra do Senhor está dizendo aqui que havia um homem, um fazendeiro, ele tinha 2 filhos. E o seu filho mais novo chegou perto dele e disse: Pai, me dê a parte dos bens que me cabe. Ou seja, ele pediu a parte dele da herança. E o pai, sem falar nada com ele, sem retrucar, deu para ele a parte que lhe cabia. E a palavra do Senhor diz que poucos dias depois ele pegou todos os seus bens que ele havia recebido do pai e ele partiu para terras distantes. Outra tradução diz que ele foi viver com os ébrios. Aqui, essa tradução que eu acabei de ler, diz que ele foi viver dissolutamente. Ou seja, uma vida sem regras, uma vida de libertinagem, uma vida no pecado. E a Bíblia diz que ele gastou todo o seu dinheiro. Eu quero que você pense comigo, esse jovem gastando o seu dinheiro com os ébrios. A palavra ébrio significa beberrões. E outras traduções também traduz para tolos. Ele foi viver e ele foi andar com os tolos, com os beberrões. E ali ele gastou todo o seu dinheiro. Eu posso imaginar esse jovem gastando o seu dinheiro com as prostitutas. Eu posso imaginar esse jovem gastando o seu dinheiro com a bebida alcoólica, com as farras, com as aventuras que o dinheiro pode proporcionar para um jovem, e ali causando para ele momentos de felicidades, mas como eu disse agora, momentos de felicidades. Mas ele não tinha uma felicidade completa, porque era apenas um momento. É assim que acontece na vida das pessoas. O dinheiro ele pode proporcionar para você uma felicidade momentânea, mas ele não pode proporcionar para você uma felicidade constante, uma felicidade real. Somente é aquele momento que você está fazendo aquela viagem, aquele momento que você comprou aquele carro zero,
aquele momento que você comprou aquela casa, ou seja, felicidades momentâneas. Mas depois, quando a sua vida volta na rotina normal, aí a pessoa cai na realidade e vê que ainda tem um vazio dentro dela, e esse vazio não pode ser preenchido pelo dinheiro, não pode ser preenchido pelo carro novo, não pode ser preenchido pela casa própria, não pode ser preenchido por uma viagem internacional. Eu vi isso quando eu estava agora viajando para os Estados Unidos e eu vi pessoas lá com carrões, com carros de luxo, e essas pessoas dizendo para mim: pastor, eu não tenho felicidade, eu não sou feliz. Eu traduzo a minha vida aqui em duas palavras: decepção e depressão. Ou seja, uma vida longe de Deus. E foi isso que aconteceu com o filho pródigo. Ele pegou o seu dinheiro e foi viver uma felicidade momentânea. E a Bíblia diz que ele gastou todo o seu dinheiro com os beberrões, vivendo dissolutamente, né, com os ébrios. E de repente veio uma fome sobre aquela terra. E aí aquele homem, aquele jovem, já havia gastado todo o seu dinheiro e não tinha como mais sobreviver. Os amigos já haviam se afastado dele porque eram só amigos enquanto ele tinha dinheiro. Se afastaram dele quando ele perdeu tudo. Foram embora. E ele se viu sozinho. E a Bíblia diz que ele conheceu um homem lá e ele pediu àquele homem trabalho. E aquele homem tinha um campo e colocou ele para trabalhar com os porcos. E a palavra do Senhor diz claramente que ele olhava as alfarrobas dos porcos e as desejava comer. O que é as alfarrobas dos porcos? O que é as bolotas ali de alimento que colocava para os porcos? Algumas traduções dizem as bolotas que colocavam de alimento para os porcos. Era como se fosse uma ração, era uma ração, certo? Que eles faziam ali uma bola com aquela ração e jogavam ali naquele chiqueiro, no meio da lama, no meio das fezes dos porcos, e os porcos iam lá e comiam. E a palavra do Senhor diz que esse homem desejou comer essa comida dos porcos. Mas a palavra do Senhor diz que caindo em si, eu quero que você preste atenção nisso, caindo em si, ele olhou para os céus e disse: voltarei para a casa de meu pai e pedirei a ele que eu seja um dos seus trabalhadores, que me receba como um dos seus trabalhadores. E a palavra do Senhor diz que ele se colocou no caminho e voltou para a casa do pai. E o pai, olhando para o caminho, o avistou de longe e foi, o abraçou e o beijou. E ele se ajoelhou diante do pai e disse: pai, não sou digno de ser chamado teu filho. Me recebe como um dos seus trabalhadores. Mas o pai chama um dos seus servos e diz: prepare agora um novilho, prepare uma festa, coloque roupa nova no meu filho, coloque anel no seu dedo, porque o meu filho estava morto e agora vive, estava perdido e foi achado. Nós podemos aprender muito com essa história do filho pródigo. E eu quero que você preste atenção nisso. Podemos aprender muito, sim, porque o filho pródigo representa todas aquelas pessoas que se afastam de Deus. Aquelas pessoas que estão longe de Deus. Eu quero que você entenda uma coisa. O ser humano foi criado para viver na presença de Deus. A palavra Éden significa paraíso, e a palavra paraíso significa um lugar na presença de Deus. As pessoas estão procurando Éden e não vão achar o jardim do Éden, porque o jardim ele foi criado no Éden. Ele foi criado, ele foi feito ali no Éden, na presença de Deus. O homem foi colocado ali para morar na presença de Deus em um jardim. Mas quando o homem peca, ele é expulso do Éden, ou seja, ele é expulso da presença de Deus. O Éden representa o reino de Deus e Jesus ele veio pregando e ensinando. E de pregar por todo mundo é chegado o reino de Deus, ou seja, o reino de Deus é uma condição espiritual, aonde você entra nessa condição, aonde você entra nesse lugar, se você obedecer à palavra do Senhor, se você receber a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Quando o filho pródigo se coloca no caminho, ali representa nós, que estávamos longe de Deus e nos colocamos no caminho. Observe uma coisa, o homem foi criado na presença de Deus. Ele foi colocado na presença de Deus para viver. Mas o pecado tirou o homem da presença de Deus. Se você pega um peixe e tira esse peixe da água, ele vai morrer, porque ele foi tirado do ambiente para o qual ele foi criado para viver. Se você tira o ser humano da presença de Deus, esse ser humano vai morrer. Ele pode até estar vivo fisicamente, mas por dentro ele está morto. Por quê?
porque ele saiu do lugar, da presença no qual ele foi criado para viver. Por isso que a pessoa, ela tem tudo às vezes. Ela consegue tudo, mas ela às vezes também não tem nada. Por quê? Porque ela tem um vazio dentro dela. E esse vazio está no âmago dela, que é o lugar onde o Espírito de Deus habita na pessoa quando ele entra na pessoa. Ou seja, é um lugar que só Deus pode preencher. A palavra do Senhor diz que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. A palavra de Deus diz que Deus, ele falou para Salomão: eu não habitarei mais em templos feitos por mãos de homens. Vai chegar esse momento. Mas eu habitarei em templos feitos pelas minhas próprias mãos. E esses templos são os nossos corpos. Somos nós. Deus quer morar dentro de você. Deus quer habitar aí. Mas para que isso aconteça, é necessário que você caia em si. O filho pródigo foi parar no chiqueiro dos porcos. Os porcos representam os demônios. As alfarrobas dos porcos representam a comida dos demônios, representam o pecado. Ou seja, a pessoa está ali desejando comer do pecado, se alimentar do pecado. Mas chega um momento que ela cai em si. Ou seja, o Espírito Santo está nesse momento, onde você está, nesse lugar de pecado, para convencer você do seu pecado. Porque é o Espírito de Deus que convence você do pecado, da justiça e do juízo. Aquele homem caiu em si, e esse é o problema do ser humano, cair em si. As pessoas não mudam porque elas não caem em si. Elas não olham para si mesmas e analisam as suas vidas. Por isso que a Santa Ceia, o apóstolo Paulo diz, em 1 Coríntios 11, 23, analise o homem a si mesmo. Analise o homem a si mesmo. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23 em diante, o apóstolo Paulo fala da Santa Ceia, ele fala que nós devemos nos analisar a nós mesmos para podermos tomar a Santa Ceia, ou seja, analise a sua vida agora. Muitas vezes você ouve uma mensagem e diz: essa mensagem é para o fulano, para o ciclano, Deus está falando para mudar não sei quem, para mudar aquela pessoa, mas quem tem que mudar às vezes é você. Às vezes o casamento está destruído e a mulher fica assim: o meu marido tem que mudar, mas quem tem que mudar é a mulher. Às vezes o casamento está destruído e o marido fala: minha esposa tem que mudar, mas quem tem que mudar é o esposo. Olhe para dentro de você, veja onde você está errando, veja aonde você está caindo, veja qual é o pecado que você está desejando se alimentar dele. E caia em si, e se coloque no caminho. O caminho representa Cristo. Jesus, ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for através de mim. Aquele filho pródigo, para ir até o Pai, ele tem que se colocar no caminho. E assim também é você. Você, para chegar até o Deus Pai, você tem que se colocar no caminho. O caminho é Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Não é o apóstolo Ronaldo, não é o João, não é o Pedro, não é o Tiago. É Jesus. Ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. Você precisa agora entender isso. Mas preste atenção, Deus só vai agir na sua vida se você quiser. Se você entender que você precisa mudar. Se você falar com Deus: Deus, eu estou errando, eu estou pecando, eu estou falhando. Senhor, a minha iniquidade é essa, a minha fraqueza é essa, e eu preciso mudar. Eu preciso que o Senhor me transforme, e eu quero que o Senhor me transforme. E aí Deus vai te transformar, e Deus vai mudar a sua vida em nome de Jesus. O filho pródigo caiu em si, voltou para a casa do pai e o pai o recebeu. Ou seja, enquanto você está vivo, ainda tem chance de Deus te receber, de Cristo receber você como servo dele, como um filho de Deus, te transformar num filho de Deus, porque você ainda é criatura de Deus. Quando você recebe a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, aí sim você se torna um filho de Deus. Por isso que está escrito: e em seu nome deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Amém? Ou seja, somos chamados filhos de Deus pelo poder e pela autoridade que está no nome de Jesus. Eu quero que você preste bastante atenção nessa mensagem. O filho pródigo sai da casa do pai para viver uma vida no pecado. Ele perde tudo. É isso que o pecado faz as pessoas perderem tudo. Perder amizade, perder casamento, perder filho, perder pai, perder mãe, perder amigos, perder a paz, perder a alegria. Sabe qual é a coisa mais importante que um ser humano pode ter na sua vida? Se chama paz. Isso mesmo, paz, tranquilidade. O luxo de um rico não é um carro 0 km, não é uma Lamborghini, não é uma viagem internacional, é ter paz, é ter tranquilidade. Por isso que ele está tirando as suas casas das cidades, dos grandes centros e indo para os condomínios fechados, porque ele quer tranquilidade, ele quer paz. Porque a paz é a coisa mais importante que o ser humano pode ter.
Mas eu digo para você que Jesus, ele tem uma paz para te dar, não como o mundo a dá, mas só ele pode te dar uma paz que não importa o lugar que você vai estar, ali você vai ter paz. Amém? Em nome de Jesus. Tá bom? Então medite nessa palavra do filho pródigo, nessa história, nessa parábola que Jesus contou e pense em você mesmo. Se eu estou agindo como filho pródigo, eu posso mudar essa situação agora, me colocando no caminho que é Cristo. Amém? Agora vamos nos preparar para a Santa Ceia do Senhor. A Santa Ceia do Senhor é a cerimônia mais sagrada do cristianismo. É uma cerimônia que todos nós temos que participar dela. Eu quero ler com você 1 Coríntios 11, versículo 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isso é meu corpo, que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é um novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Amém? Pegue agora o seu pão, pegue agora também o suco da videira, segure na sua mão, não coma e não beba ainda, vamos cear juntos. Amém? O apóstolo Paulo, ele diz aqui: analise um homem a si mesmo. Você precisa cair em si. E para cair em si, você precisa olhar para dentro de você e ver quem realmente você está sendo. E se você precisa mudar ou não. E aonde você precisa mudar. E aí você reconhece isso e diz: Deus, eu errei, eu pequei, eu falhei, e eu te peço perdão. Amém? Quem pode participar da Santa Ceia? Você que recebeu a Cristo como o Senhor e Salvador da sua vida. Você que crê que Ele é o Filho de Deus. Você que batizou nas águas. Você que ainda não batizou nas águas, mas você crê que Jesus é o Filho de Deus, mas não teve ainda a oportunidade de batizar, você pode participar. Mas você que diz que crê que Jesus é o Filho de Deus, mas você nega o batismo nas águas, te aconselho a não participar, porque você não crê. Porque quem crê, quando tem oportunidade, ele batiza. Você entende? E a palavra do Senhor diz: quem crê e for batizado será salvo, quem não crê já está condenado. Agora feche os seus olhos, em nome de Jesus, segure o seu pão na sua mão e também o cálice. Agora, nesse momento, analise a sua vida, peça perdão a Deus pelos seus pecados de palavras, de pensamentos, de obras. Fale: Senhor, perdoa os meus pecados, pecados que eu cometi, Senhor, meu Deus, com a minha boca, pecados que eu cometi com os meus olhos, pecados que eu cometi com os meus ouvidos, pecados que eu cometi com os meus pensamentos, Senhor. Meu Deus, tenha misericórdia da minha vida, perdoa os meus pecados e me lava no sangue de Jesus. Amém? Em nome de Jesus. Segure agora o pão na sua mão. E na noite que foi traído, ele pegou o pão, partiu e, dando graças, disse: esse é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, ele pegou o cálice e disse: esse é o sangue da nova aliança que é derramado por vós. Amém? Segure o pão e o suco da videira na sua mão. Senhor Deus, consagra o pão no corpo de Cristo e o suco da videira no sangue de Jesus. Aonde essa pessoa está, em qualquer lugar do mundo, eu estou consagrando o pão dela e o suco da videira que ela está segurando no corpo de Cristo e no sangue de Jesus. Amém? Agora, querido, pode cear, pode pegar o pão e pode comer o pão. Pode beber também o suco da videira. Glória a Deus. Senhor, te agradecemos, Senhor, por esse momento tão importante que é participar da Santa Ceia do Senhor. Lembrando que o Senhor morreu por nós, derramando o seu sangue, meu Pai, e dando o seu corpo como sacrifício em nosso lugar. Te louvamos e te agradecemos por isso. Perdoa os nossos pecados e nos lava no teu poderoso sangue, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Muito obrigado por participar comigo da Santa Ceia do Senhor. É um momento muito importante e eu agradeço a sua presença em nome de Jesus. Amém? Em nome de Jesus. Queridos, agora eu quero falar de algo importante também. Você que quer participar do meu ministério me ajudando, pode fazer a sua doação na chave Pix 31920014377.
Eu vou colocar o código QR aí também, e aí você pode fazer a doação me ajudando. Você participando do meu ministério, me ajudando financeiramente, a palavra do Senhor é clara. Aquele que dá um copo de água fria que seja para um profeta, receberá galardão de profeta. Eu sou um operador de milagres, um evangelista, e você me ajudando financeiramente, os galardões que eu vou receber, você vai receber junto comigo. Amém? Porque a obra de Deus que eu realizo, você não está ali orando pelas pessoas, expulsando os demônios, curando os doentes, no nome de Jesus. Você não está ali fazendo isso, mas através de mim, você estará fazendo isso, porque você está agindo como um alicerce financeiramente. Amém? Em nome de Jesus. Ou seja, a palavra do Senhor diz, como crerão se não houver quem pregue? E como pregarão se não houver quem envie? Então tem aquela pessoa que prega, tem aquela que ouve, tem aquela que envia. Amém? Você é aquela que envia. Em nome de Jesus. Segure na sua mão a sua oferta, a sua consagração. A sua oferta eu vou consagrar agora em nome de Jesus. Senhor Deus, eterno Pai, consagro essa oferta, essa doação que essa pessoa está fazendo agora, em nome de Jesus. Devolve para ela 100 vezes mais por tudo aquilo que ela tem feito, meu Deus, pelo meu ministério, pelo meu chamado, pela tua obra, em nome de Jesus. Amém. Amém? Glórias a Deus. Querido, muito obrigado pela tua presença. Você que não tem os meus livros, eu vou deixar o link aí na descrição para você adquirir o meu livro também, A Armadura de Deus, os outros livros. E você que não tem participado das minhas redes sociais, Instagram, TikTok, todas são @Ronaldo Amaral Júnior. Acessa lá e me siga nas redes sociais, ok? Que Deus abençoe você, em nome de Jesus. Muito obrigado pela sua presença, em nome de Jesus. Receba a bênção apostólica, que o amor de Deus Pai, a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja conosco e com todo o povo de Deus espalhado em toda a terra, hoje e para todo sempre, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você e até mais.